Eu gostaria de chamar nosso querido presidente aí da gestão 1516, Zé Fernando Wertzmann, para falar sobre manifestações clínicas agudas e crônicas das arboviroses. Bom dia. A gente está muito satisfeito com o nível da tanta confraternização quanto do nível das palestras. E a doutora Flávia já até me ajudou, porque a nossa aula vai ser mais voltada para a chikungunya, né, que é o nosso dia a dia esse ano do nosso consultório, né, e que gera mais dúvida em vocês, né. Então, a gente, a fase aguda, né, aquela febre alta, né, normalmente o que na nossa experiência no consultório a gente vê o quadro retrospectivamente. Então, a gente pergunta isso para o paciente, qual foi o valor da febre, quando é que teve febre. Então, normalmente é acima de 38,5 que a gente via esse quadro febril, e o paciente, é engraçado que ele sabe exatamente a data da febre, ou seja, a sua consulta pode ser 3 meses depois, e o paciente sabe que teve dia 18 de março um quadro de febre de 39 ou 39,5. Então, é uma febre explosiva, né? E às vezes dura 24 horas essa febre, né? Pode durar mais dias, mas às vezes é de um dia só. O quadro articular é um quadro oligopoliarticular, mais em mãos, pés, joelhos e tornozelos, e você tem um rash típico maculopapular, podendo ser pruriginoso, mialgia e cefaleia, e, como foi falado, pode ser assintomático em 5 a 28% dos pacientes infectados. Então, aqui uma listagem de pacientes da Índia, né, mostrando na fase aguda, principalmente quadro de febre, calafrios, um pouco menos, né, poliartralgia, mialgia, e aqui por faixas etárias, né, a criança, que vocês estão vendo aqui, tem menos a prevalência dessas manifestações, né. Então, febre, poliartralgia, mialgia, calafrios e fadiga moderada sendo os mais frequentes. Aqui a localização, ou seja, um quadro mais artrálgico, com rigidez articular, e aqui as articulações acometidas, tornozelos, mãos, joelhos, punhos, pés, axial, ombro, cotovelo e quadril, né? Podendo acometer, né, muitas vezes um quadro poliarticular. Em relação à sensibilidade do diagnóstico, né, a epidemia na Ilha Francesa de Mayotte, no Oceano Índico, né, em 2006, a febre e a poliartralgia tinham sensibilidade e valor preditivo de 84% e 74%, respectivamente. Ou seja, esses dois sinais, né, febre e poliartralgia, num contexto de epidemia, tem uma grande sensibilidade para o diagnóstico. Então, foi isso que a gente viu esse ano, principalmente na nossa clínica do dia a dia, né? Então, mostrando, né, o edema de mãos, né, que a gente vê, um quadro cutâneo clássico, com racha, até algumas petecas, podendo ter quadros mais de descamação palmo-plantar também. Você tem lesões até atípicas mais graves cutâneas. Tem casos atípicos. Esses casos atípicos, até no consenso eu que fiquei responsável por essa parte de falar de casos atípicos, né, que foi definido como outros sintomas além desses quadros articulares, em que o paciente internava, né, e casos severos eram definidos como falência de pelo menos um órgão ou óbitos, né. A frequência desses casos foi de 0,3% dos casos. Mas se a gente colocar uma epidemia com 30 mil pessoas, né, ou seja, o número de casos é importante, casos mais graves, né, e até de óbitos, como foi mostrado na palestra anterior. 1/3 dessas formas foram severas e o óbito em 10% desses casos.
Então, normalmente esses casos mais graves estavam relacionados com comorbidades, né, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Aqui, os sintomas que os pacientes apresentavam: desordens cardiovasculares, neurológicas, né, falências pré-renais, pneumonia, acometimento cutâneo, que é um acometimento que seria um acometimento mais grave, né? Então, várias manifestações. E aqui a causa, os óbitos nesse grupo de pacientes, que foi falência cardíaca, falência de múltiplos órgãos, hepatite tóxica, meningoencefalite ou encefalite, buloses, né? Então, várias manifestações mais graves. Então, a Flávia também ajudou em relação ao diagnóstico diferencial na fase aguda, né? Um estudo comparativo de Singapura: leucocitose, artralgia e mialgia foi mais comum na chikungunya, enquanto a trombocitopenia e neutropenia eram mais associadas com a dengue. Odinofagia, tosse, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, anorexia, taquicardia foi mais comum na dengue do que na chikungunya. Ainda em relação à dengue, a febre costuma ser de menor intensidade. A erupção cutânea surge mais tardiamente, entre o 5º e 7º dia de doença, e tem mais dor retroorbitária classicamente. Em relação à zika, a febre é mais leve, até o paciente pode ser afebril, né? Você tem até um número maior de pacientes assintomáticos, né? Hiperemia conjuntival é frequente, a erupção cutânea em quase 100% dos pacientes, né? Obrigado. E a artralgia e mialgia não costumam ser debilitantes. Logo quando apareceu a chikungunya, você tinha uma preocupação no diagnóstico diferencial com a zika, mas na realidade a gente praticamente não viu muito quadro articular ligado à zika. O que a gente via que chegava no nosso consultório era a chikungunya mesmo. Eu até brincava: a zika está com o neurologista, não está com o reumatologista. Outros diagnósticos diferenciais: síndromes febris, tem agora, a doutora Selma gosta muito do Maiaro, né, que está aparecendo, que na região amazônica também, pelo Aedes, e também pelo hemagogo, né, que pode dar um quadro articular também com a síndrome febril. Outras síndromes febris infecciosas também tem que entrar no nosso diagnóstico diferencial. A gente já está até acostumado à questão da parvovirose, né, que dá um quadro articular que pode ser arrastado. E as nossas doenças autoimunes também na fase aguda, febril, doença de Still, lúpus, né, as vasculites, podem dar uma síndrome febril com quadro articular e manifestações cutâneas, por exemplo. Os exames na fase inicial que a gente pede, né, que isso aí é o hemograma, hepatograma, a parte inflamatória, atividade inflamatória, glicemia, né, por conta daquela história das comorbidades. O isolamento você só faz, o isolamento do vírus na primeira semana, nessas formas mais graves, atípicas, que muitas vezes não chega para a gente, que é mais para o médico da ponta. E a sorologia a partir de 10 dias. Aí a fase subaguda e crônica, né, até a gente no nosso consenso, a gente colocou a partir de 14 dias, né, a gente viu agora 11 dias, o consenso francês colocando 21 dias, mas a gente colocou 14 dias a 3 meses, sendo crônico maior do que 3 meses. E os quadros semelhantes a artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, espondilartrite e indiferenciadas, né? E podendo, né, que a gente muito comumente via, pacientes com nossas doenças reumáticas prévias, como principalmente a osteoartrite, reumatismo em partes moles, túnel do carpo, exacerbando essas manifestações. E as nossas doenças também autoimunes e espondilartrite. Aqui só mostrando a quantidade de inscrições, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, das nossas patologias musculoesqueléticas, né? Artralgias severas, tanto na fase aguda quanto crônica, artrite inflamatória, sinovite, entesites,
tenossinovite, né, espondiloartrite. Aqui você tem um rol imunológico, né, túnel do carpo, túnel do tarso. Então, várias descrições dessas patologias, né, do amplo espectro para a nossa especialidade. Então, quais são os fatores de risco para cronificação? Eu pelo menos fui aprender mais chikungunya. Eu até dei aula no Rio São Paulo sobre artrite viral, que a gente colocou chikungunya, mas era uma coisa para mim distante. Eu comecei a ver basicamente no começo de 2016 ou dezembro de 2015, eu comecei a ver os primeiros casos. Então, os fatores de risco para cronificação: sexo feminino, que são a maior parte dos nossos casos, idade maior do que 40 anos, se a fase aguda for uma fase aguda intensa, o paciente apresentou um quadro já poliarticular, com sinovite, com artrite importante, esse paciente tem um risco maior de cronificação. Comorbidade, né, como diabetes, doença articular prévia, elevação de prova inflamatória, né, e IgM persistentemente positiva, trabalhos mostrando, e IgG em altos títulos. Então, esses são fatores que a gente tem que ficar mais esperto em relação à cronificação. Então, aqui mostrando em relação à questão da idade, a recuperação, os pacientes mais novos têm uma recuperação mais rápida do que o paciente de 30 a 59 e de 60 para cima. Então, ou seja, os pacientes mais jovens têm uma recuperação e um quadro articular mais rápido e de uma evolução melhor, mais benigna, do que os pacientes mais velhos. Então, aqui mostrando a persistência, né, desse quadro articular, né, pacientes, uma corte francesa, aqui 29 pacientes, grupos que tiveram remissão, uma minoria, ou seja, a recuperação em 6 semanas, só uma pequena parcela de pacientes se recuperou em 6 semanas, e a maioria que se recuperou foi acima de 3 meses, né? E aqui, os pacientes persistentes que tinham sintomas ocasionais e sintomas recorrentes que podem acontecer. Às vezes o paciente melhorou do quadro clínico e um mês depois volta, ou seja, ele tem um aspecto articular meio recorrente. E pacientes que não se recuperaram, né? Um número expressivo. Então, mostrando que a gente, muitas vezes, tem que ser agressivo. Eu, até no início, fui pouco agressivo assim, com meus pacientes. Era uma coisa nova, então, quando que eu entrava com imunossupressor, né, quando eu seria mais agressivo com esses pacientes, eu não sabia bem como fazer isso, né? Eu acho que hoje, talvez, eu esteja mais preparado para, talvez, ser mais agressivo em vista desses fatores preditivos de maior gravidade. Então, a artrite severa, né, como eu comentei, tem uma evolução mais provável, ela na fase aguda tem uma evolução mais provável para cronificação, e a artralgia é o inverso. E ausência no trabalho, ou seja, pacientes que tiveram que ficar de cama mais tempo, depressão do humor, tiveram uma pior evolução. Outro trabalho mostrando a questão da idade, né, que a gente já tinha colocado, o sexo feminino em relação à persistência e a distribuição simétrica articular, ou seja, a simetria, até uma questão de síndrome reumatoide, simetria mostrando como um fator preditivo de cronificação. Então, o estudo retrospectivo da Ilha Reunião, que foi um estudo grande, que nos guiou muito, né? Tiveram depois estudos de extensão, né? Mostrou que 159 pacientes, 25% preenchiam critérios para artrite reumatoide e 20% para espondiloartrite, sendo que a metade era para artrite psoriásica. Somente 2 casos tinham HLA-B27. E um estudo indiano com 203 pacientes, 16,7 evoluíram para artrite reumatoide. Ou seja, a doença entrou como um gatilho aí, e a gente teve alguns casos relacionados. Então, mostrando até a dificuldade do dia a dia consultório, né?
Essa paciente que eu vi essa semana, que chegou para mim, primeira consulta, com 65 anos, com um fator reumatoide de 130, vários fatores reumatoides positivos, com VHS alto e variantes acima de 100, proteína C reativa alta, e já tinha feito a sorologia IgG e IgM positivos. Tinha 8 meses de evolução, essa sorologia foi feita com 3 meses. Vinha também com a tendinite flexora difusa de punhos, sugestivo de uma doença inflamatória, tinha diabetes e hipertensão e ela não tinha feito esteroide. Então, a gente estava vendo o caso inicialmente, não tinha um anti-CCP, a gente pediu esse anti-CCP, mas, para mim, essa paciente, ela, após a chikungunya, abriu um quadro de artrite reumatoide, né? Mas, ou seja, ela já tinha uma osteoartrite, né, uma evolução de osteoartrite, e fez essa ressonância, cisto de Baker, com a sinovite importante, uma sinovite já crônica de metacarpofalangianas. Então, é sempre aquela dúvida, será que é uma artrite só da chikungunya ou virou realmente uma verdadeira artrite reumatoide? Esse caso eu acho que virou uma artrite reumatoide. Essa já é uma paciente que já está com a terceira consulta. Então, é uma paciente que tem 5 meses de evolução e ela tem um quadro típico também, aquela história do paciente saber até o dia da febre, um quadro articular, e tinha chikungunya negativo. Ela fez com 4 meses essa sorologia, foi negativo, de qualquer maneira a gente considerou como sendo, e o fator reumatoide dela também negativo, com pró-inflamatória alterada no VHS 76. E ela já vinha tomando prednisona por demanda, né? Que também é muito comum, injeções, corticoide injetável, a gente vê de tudo um pouco, né, no consultório. E aí eu iniciei o methotrexato para a paciente, um mês depois voltou também com um quadro articular muito importante, mantendo um quadro articular, e eu coloquei o methotrexato para 25 miligramas. Essa paciente é a dose máxima até que eu usei methotrexato. Eu até pedi a imagem, né, que eu não tinha pedido, mas a essa paciente eu ainda estou na dúvida se é uma... talvez fique como indiferenciada de chikungunya, uma artrite pela chikungunya, pós-chikungunya, em relação à artrite reumatoide, né? Então, esses quadro importante, paciente necessitando de um tratamento imunossupressor, ainda não tenho experiência com imunobiológico para esses pacientes. Aqui mostrando a ocorrência dos sintomas após 15 meses da evolução, com contatos telefônicos. A paciente, após 15 meses, 84 pacientes continuavam, de 147, 84 pacientes continuavam com sintomas, ou seja, após 15 meses. Ou seja, uma evolução bem crônica, com dor, rigidez matinal, né? Prejuízo nas suas atividades diárias, importante, né? Menor que 90 dias na maioria dos casos, mas, ou seja, uma questão econômica também que a gente tem que pensar, né? Esses pacientes estavam, a maioria, naquele momento, tinha uma dor mais leve, após 15 meses, mas ainda tinha um quadro de dor, né? Poucos tinham, um paciente só tinha um quadro severo. E os fatores foi como a gente colocou, fatores de pior prognóstico, figura maior de 45 anos, osteoartrite, e um índice que ele colocou de dor, né, de uma avaliação, um score de intensidade de dor, maior do que 7, como preditor desse quadro, da manutenção do quadro articular. Aqui ele fez uma meta-análise de várias cortes, né, de vários estudos, e ele selecionou 18 trabalhos, 9 prospectivos. Então teve uma variação, por exemplo, estudo indiano com 27% de artrite crônica, estudo francês com 50%, paciente com 13%, alguns estudos, 10 estudos mostrando 13% de evolução para artrite crônica, cortes com acima de 200 pacientes, 34%, e acima de 1 ano e meio de follow-up, também 32%. A conclusão que se chega é que uma média de 25% a 30%, pelo menos, dos pacientes vão ter um quadro crônico.
Isso é uma coisa importante para nós reumatologistas. Isso aqui foi no último ACR, né, o pôster da nossa convidada, doutora Cláudia, que mostrou a sua corte lá, né, inicial, né, e de 122 pacientes, e talvez ela, seu hospital universitário, tinha muita paciente com doença reumática prévia, como artrite reumatoide, espondilite, lúpus, né, mulheres, maioria, 85% não caucasianos, que a primeira consulta o paciente já tinha uma média de 11 semanas de evolução, quase 90% dos pacientes tinham um quadro de poliartrite inflamatória, 53 pacientes tinham IgM positivo, só que desses 45% tinham após 12 semanas, mostrando a IgG persistentemente, como a gente colocou lá no início, uma evolução pior. Não houve diferença em evolução de quem tinha doença reumática prévia, e o uso de imunossupressor não levou a complicações. Isso também a gente viu lá no hospital, pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, no nosso ambulatório, que tinham a chikungunya e suspendiam o methotrexato, suspendiam as suas drogas e ativavam mais ainda a doença. A gente comentava com eles que eles tinham que manter a medicação, ou seja, não pode tirar a medicação. E aí eles achavam que, por eles terem tido febre, tem essa orientação nossa, principalmente imunobiológica, eles tiravam e pioravam da doença também. Isso aqui eu fiz rapidamente, aqui a Adriana me pediu para preparar essa aula, eu fiz a minha corte de consultório, né, do número de pacientes que eu atendi esse ano, né, uma corte preliminar, mostrando a maior parte dos pacientes, a questão da idade que a gente colocou, né, para o quadro articular, de 40 a 70 anos, o pico, né, a maior incidência do sexo feminino em 87%. Eu tive uma sorologia alta, né, no laboratório privado era mais fácil de fazer, essa rede aqui no Rio é muito difícil, demora muito tempo. A gente lá no hospital demorava 3, 4 meses para ter um resultado da sorologia de chikungunya. Então a gente teve uma positividade bastante grande nesses pacientes. Em relação ao tempo, né, da visita, a maioria dos pacientes me procurou de 1 a 3 meses, ou seja, na fase subaguda, entrando na fase crônica, entendeu? Ou seja, pré-crônica. Então, o pico de incidência maior nesse período, né, que os pacientes procuraram. Em relação ao quadro clínico, a maioria dos pacientes ficou com um quadro articular de 3 a 6 meses, né? A maioria desses pacientes. Em relação ao IgM e IgG, né, principalmente a importância do IgM, a gente teve IgM positivo em várias fases. É claro que posteriormente você teve mais negatividade desse IgM em relação, por exemplo, ao IgG, né, que você teve maior quantidade de IgG positivo. Algo que eu até vou procurar uma explicação maior foi que eu tive uma presença de pouco fator reumatoide positivo, 7,5%, e tive FAM 28%. Eu pedi, nos 101, eu pedi em 94 fator reumatoide, quase todos os pacientes eu pedia fator reumatoide. E o FAM eu pedi só em 53, metade, eu tive 28%. A gente vê aqui, tirado até do nosso consenso, que a Cláudia fez, né, a comparação com as outras cortes, né, o meu fator reumatoide estaria... É claro que teve gente que teve 0, né, mas o meu fator reumatoide estaria baixo, ao mesmo tempo o meu FAM positivo estaria na segunda colocação, assim. Mas muitos FAMs positivos que eu tive era tipo FAM 1/80, pontilhado fino. E que alguns a gente pediu anticorpo, e que vieram todos os anticorpos negativos, e outros também, eu tinha síndrome de Sjögren também, alguns pacientes com doença reumática prévia, que a gente não analisou. Aqui só para mostrar a questão da imagem, né, que a radiografia
é mais para se pedir na fase crônica, para ver dano, né, e alterações. Você pode ter várias alterações, aumento de partes moles, calcificações, erosões, esclerose, osteófitos, né? E a ultrassonografia, que é importante, pode ser pedida em todas as fases, né, na fase aguda, subaguda e crônica. E a ressonância magnética também, ela só fica na nossa fase crônica para avaliação de dano, evoluções para artrite reumatoide, para espondilartrites, né? Isso aqui foi tirado do nosso consenso também. Então, obrigado, tá?